Boa noite! Eu vou iniciar agora a leitura do primeiro capítulo do livro O Mistério da Profecia, que o primeiro capítulo é Segurança em um Mundo de Incertezas. Vamos lá, então? Acompanhando e boa leitura para nós. Se você pudesse escolher apenas uma palavra para descrever o que vai na mente das pessoas em nossos dias, qual seria essa palavra? Eu escolheria incerteza. Parece que nunca houve tantas pessoas tão cheias de dúvidas e incertezas quanto agora. Elas não têm certeza se serão repentinamente varridas da face da Terra por uma guerra nuclear ou se o aquecimento global as destruirá primeiro. Não têm certeza de onde vieram e muito menos para onde estão indo. Para milhões de pessoas, essa sensação de incerteza é extremamente pessoal. Elas não sabem ao certo de onde virá a sua próxima refeição ou onde dormirão esta noite. As pessoas andam incertas sobre a sua saúde, seu casamento, sobre o seu futuro. Lá no fundo do coração, onde a coisa é para valer, elas estão atordoadas, com uma ansiedade crescente. Tem uma sensação de inquietação sobre elas, sobre o que está acontecendo neste planeta. Estão seriamente preocupadas com o tipo de mundo no qual os seus filhos vão crescer e para onde caminha a humanidade. Princípios morais que pareciam sólidos estão desmoronando. Os alicerces morais da sociedade parecem estar em ruínas. Há muito pouco com o que possamos contar. Nada é muito certo. Muitos perderam a esperança num amanhã brilhante e num futuro positivo. É dito que uma pessoa pode viver dias sem comida, horas sem água, minutos sem ar, mas nenhum segundo sem esperança. Essa sensação de desesperança tem levado muitos à depressão severa, que afeta cerca de 20% da população mundial em algum momento da vida. A Organização Mundial de Saúde acredita que em poucos anos a depressão poderá superar as doenças cardíacas como o transtorno de saúde com maior incidência no mundo. Em média, uma pessoa morre por suicídio a cada 40 segundos em algum lugar do mundo. Os números relacionados a suicídios globais aumentaram 60% nos últimos 45 anos. As vendas mundiais de antidepressivos giram em torno de 24 bilhões de reais anuais. Só nos Estados Unidos, mais de 270 milhões de receitas médicas para esses medicamentos são preenchidas por ano. Mas poucas pessoas levam em conta as desvantagens. Um estudo demonstrou que 40% dos jovens que tomam antidepressivos se tornam agressivos e até violentos. Desesperadas, muitas pessoas se voltam para o álcool. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 140 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem
com transtornos relacionados como o consumo de álcool. A angústia geral da nossa sociedade, essa sensação interior de que algo não está correto, de que nada é certo, esse medo quanto ao futuro, tem criado uma sensação de desesperança. A desesperança tem contribuído para o aumento do abuso de drogas, do uso excessivo de antidepressivos, do alcoolismo e do suicídio. Há algo tragicamente errado quando se constata que milhões de pessoas têm perdido a esperança. Quando perdemos a esperança, nuvens de desespero pairam sobre nossas cabeças. O futuro parece sombrio e tudo se mostra incerto. Há um temor generalizado. Balas perdidas e grandes territórios dominados por traficantes evidenciam a realidade de uma guerra urbana. A corrupção que permeia grandes territórios, a corrupção que permeia instituições públicas e privadas corrói a sociedade como um câncer aparentemente incurável, gerando caos e miséria. Em todas as partes, as pessoas querem saber onde tudo isso está nos levando. No cenário mundial, podemos estar à beira de uma guerra entre grandes potências. Em um artigo publicado na revista Newsweek, um psicólogo descreveu os nossos conflitos globais como um passo para o Armagedon. Ele não é o único que está preocupado. Estaríamos, de fato, à beira da última guerra mundial descrita no livro de Apocalipse? O que, na realidade, haverá no futuro? Para onde estamos seguindo? Existe algum lugar onde possamos encontrar esperança? Uma antiga profecia de mais de 2.500 anos apresenta algumas respostas. Essa profecia aponta para o que virá e pinta o amanhã com cores brilhantes. Ela nos levanta e dirige os nossos olhos para o céu. Podemos encontrar resposta para as nossas perguntas olhando para a história. Junte-se a mim numa viagem ao passado, até o palácio do antigo rei, a fim de encontrar esperança para o futuro da humanidade. Liderados pelo rei Nabucodonosor, os babilônios dominaram as terras hoje conhecidas como Iraque e Ocidente Médio, de 605 a 539 a.C. Numa noite, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Acordou dominado por uma sensação de medo e apreensão. Em desespero, chamou os seus conselheiros, os magos e feiticeiros da Babilônia. Tive um sonho, disse ele. Foi terrível, mas quando acordei, não consegui lembrar do que tinha sonhado. Vocês podem me ajudar? Os magos disseram: Claro, majestade, não há nenhum problema. É só o Senhor nos dizer o que sonhou e nós lhe diremos o significado do seu sonho. Nabucodonosor disse a eles: Escutem com muita atenção. Vocês dizem ser feiticeiros e alegam conhecer os segredos e entender todos os mistérios. Agora é a chance de vocês provarem isso.
Vocês precisam me dizer o que eu sonhei. Se o fizerem, eu lhes darei as maiores riquezas e muitas honras. Mas, se não o fizerem, vou mandar cortar suas pernas e seus braços. Em seguida, mandarei cortar a cabeça de cada um e transformarei as casas de vocês num monte de entulhos. Então se decidam. Naturalmente, os magos não tinham a menor ideia do que o rei havia sonhado, mas de uma coisa tinham certeza: haviam entrado em uma enrascada. Entre os conselheiros reais estava um rapaz judeu chamado Daniel. Ele não havia sido chamado como os demais, talvez por ser muito jovem, mas mesmo assim os soldados foram buscá-lo para que fosse executado. Espere, disse ele, deixe-me falar com o rei. Quando o levaram até o monarca, ele disse: Rei, se o senhor me der um pouco mais de tempo, eu vou orar, e o meu Deus revelará o seu sonho. Nabucodonosor não desperdiçaria a única chance que alguém estava lhe dando de encontrar as respostas para o que ele estava desesperado por descobrir. E então disse: Tudo bem, ore, mas depois me conte o que aconteceu. Uma coisa temos que admirar em Daniel. Quando ele não sabia o que fazer, ele tinha a certeza de que precisaria ser feito algo. Daniel sabia que precisava orar. Pode haver momentos em sua vida em que o futuro seja incerto, em que os problemas apareçam e que eles sejam para você grandes demais. Mas lembre-se, o Deus que respondeu à oração de Daniel também ouvirá a sua. Deus interveio naquele momento de crise na vida de Daniel. Naquela noite, ele se aproximou e revelou a Daniel o sonho do rei, dando também o seu significado. Ao amanhecer, o jovem conselheiro foi até o rei e disse: Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos seus últimos dias. Gosto muito disso. Há um Deus no céu. Daniel não disse: talvez haja um Deus no céu. Não tratou de uma hipótese, mas de alguém real na sua casa e na sua vida. Há um tom de certeza nessas palavras. De fato, há um Deus no céu. Daniel afirma: há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. E continua, como se dissesse: Deus escolheu revelar ao Senhor os segredos do futuro. Ele vai mostrar não somente o que vai acontecer ao seu reino, a Babilônia, como também o surgimento e a queda de vários impérios, num esboço da história que vai até o fim dos tempos. O sonho do rei babilônio foi uma revelação, não apenas para ele, mas também para nós. Aquele sonho nos leva a uma viagem pelo tempo e nos dá a esperança quanto ao futuro. Ele nos conduz ao longo de 2.500 anos de história,
revelando o próximo grande evento que já se mostra no horizonte. É uma profecia de tirar o fôlego. Em Daniel, capítulo 2, versículo 31 a 33, o profeta diz ao rei: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava de pé diante de ti. A sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro, em parte de barro. Dá para imaginar? Enquanto ouve essas palavras, o rei se inclina para frente com um intenso interesse. Sim, é isso mesmo, foi exatamente o que eu vi. No entanto, Daniel não havia terminado o relato e, com a mesma voz calma e contida, ele continua. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem o auxílio de suas mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. E então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram com a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Nabucodonosor estremece. Ele fica surpreso e maravilhado com a conclusão de Daniel. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em uma grande montanha que encheu toda a terra. Foi exatamente isso que eu vi, exclamou o rei. Foi esse o sonho que eu tive, no qual observei essa grande imagem. Sim, a imagem tinha uma cabeça de ouro. Seu peito e braços eram de prata. Foi precisamente isso que eu vi. Ela tinha coxas de bronze e pernas de ferro, exatamente como você disse. E Daniel, eu vi aqueles pés de barro. Depois eu vi a pedra. Reparei que ela foi cortada da montanha sem auxílio de mãos. Ela veio e destruiu inteiramente a imagem, reduzindo-a a pó. E aquela pedra, de fato, se tornou uma montanha que encheu toda a terra. E se você fosse o rei e Daniel tivesse acabado de dar uma descrição exata do seu sonho, qual seria a sua próxima pergunta? Naturalmente, você gostaria de saber qual seria o significado de tudo aquilo. Mas nós continuaremos em um outro momento. Agora, convido vocês a também realizarem a leitura, o estudo e esse prazeroso passeio pelo livro O Mistério da Profecia. Aproveitem, inscrevam-se no canal e continuem participando para saber o decorrer da história.